Uhum. Tá. Por enquanto, isso não tem pergunta. Aqui tá falando dos corais ainda. Tá, o pessoal tá perguntando aqui dos livros. Eu vou só... Eu passo aí para vocês, eu tenho eles em PDF também. Se alguém quiser me contatar depois, eu mando em PDF. Eu vou mandar aí no chat o meu e-mail. Estou mandando aqui. E aí vocês podem me pedir. Aí é o mito moderno da natureza intocada e o etnoconservação. Eu esqueci o subtítulo dele. Só um momento. Porque eu gosto mais desse... Eu gravo geralmente mais esse capítulo, que é o biólogo autoritário e o anti-humanitarismo. Mas aí tô olhando aqui já, tá rápido. Etnoconservação da natureza, é do Diegues. Tá, eu vou anotar o autor para vocês também. Aí, se alguém quiser pesquisar, eu achei os PDFs online mesmo também, então tá tranquilo. A Vanessa comentou aqui, como o desenvolvimento sustentável, visão da geração futura, mas esquece de cuidar da geração atual, Isso é a arrogância, né, das pessoas. Às vezes elas não só querem pensar em si mesmas, só quer ver o desenvolvimento econômico e não pensa na geração futura. E aí, por isso que a gente tem um papel muito importante de divulgar informação para as pessoas verem que elas dependem. Nossa, gente, eu fiquei encantada com a questão da valoração ambiental. Eu não sei se vocês fazem biologia ou matérias afins, e se já tiveram essa matéria de valoração ambiental, porque é uma ferramenta muito legal de você mostrar para os grandes empreendedores por que eles têm que conservar a natureza. Porque ao invés de você falar assim, você depende da natureza, porque se você destruir o peixe, vai impactar em você por causa da cadeia alimentar, o empreendedor vai estar nem aí para você. Você tem que falar como que economicamente é importante você preservar ou conservar uma área. Por exemplo, a pessoa quer construir uma hidrelétrica. É lógico que a gente, infelizmente, não pode ser 100% assim certinho, porque a gente depende da energia elétrica também, por exemplo, para viver. Mas se a gente que está indo construir uma hidrelétrica em um lugar que não é adequado, de um porte que poderia ser outro, então aí você vai calcular, se você desmatar essa área, você vai estar perdendo tantos reais, sendo que se você fizesse em outra área. Então, você vai mostrar em dinheiro por que é importante você conservar aquela área. Por exemplo, se você desmatar essa unidade, essa área aqui, às vezes não é uma área protegida porque não pode desmatar, né? Mas finge que se você desmatar essa área aqui, na sua cidade, às vezes é uma área urbana na sua própria cidade, aí você desmata, vai desvalorizar, vai ter desvalorização imobiliária, porque a gente sabe que os imóveis se valorizam quando estão perto de áreas verdes. E se você desmata, você vai perder dinheiro. E aí só que a gente sabe que não é só o dinheiro que está envolvido. Às vezes tem espécies ali, pode estar funcionando como um corredor ecológico, alguma coisa assim. Mas é uma forma que a gente vai falar para eles conservar. Aqui agora sobre da Júlia Medeiros. É válido o termo ecofascismo no que se refere à linha de ecologistas que excluem essas populações tradicionais em sua análise? Vi essa discussão nas redes sociais, porém fiquei na dúvida se esse termo cabe bem na situação. Olha, eu nunca ouvi falar desse termo, né? Mas
Eu posso conferir para você e responder mais propriamente depois. Se alguém souber aí também pode falar, né? E aí, mas parece assim, pela palavra, parece que realmente cabe nisso, porque ecoecologia, fascismo, né, vai ser autoritário. Então, a ecologia, né, a preservação certinha, fascista, talvez vai realmente deixar de lado as pessoas, vai querer que a natureza seja intocada, mas é impossível a natureza ser intocada porque a gente também faz parte da natureza. É aquela questão que eu falei lá no início, quando eu falei da revista. O ser humano tem que se sentir parte da natureza e ver que outros grupos da sua própria espécie, principalmente as populações, geralmente a gente sabe que elas estão mais na miséria, que elas não têm um desenvolvimento econômico tão grande, aí eles vão excluir elas. Então, acho que esse termo é válido sim. Mariana Marques. Nesse cenário, não existem pessoas oportunistas que não fazem parte dessas populações tradicionais de fato e que, de alguma forma, tiram proveito disso. Ai, calma aí, que eu li tudo errado, é porque a frase está grande. Não existem pessoas oportunistas. Ah, entendi. Como se a pessoa ela realmente não fosse parte da população tradicional, tivesse ali no meio só para conseguir uma oportunidade de lucro econômico, só que ela meio que finge que é dessa população tradicional. Eu acho que pode existir sim, né? Porque a gente já, o ser humano, né, faz cada coisa. Eu nunca vi nenhum fato desse tipo, mas existem. E aí elas podem usar, aqui, ó, usam como justificativa para poder caçar, pescar, por exemplo, ameaçando de fato algumas áreas. Então, com certeza deve existir pessoas que falam pertencer a uma comunidade tradicional, falando que quer caçar ali para subsistência, mas na verdade ela está fingindo. Então, por isso que seria bom a gente sempre averiguar qual que é a história que aquela pessoa, aquela comunidade realmente tem com aquele local. E se aquelas atividades são realmente de subsistência. O problema é que nem sempre aqui no Brasil a gente tem recursos o suficiente para fazer essa fiscalização, em todos os sentidos. Até de unidade de conservação a gente não tem fiscalização 100%, né? Então, infelizmente é difícil. Mas é importante a gente discutir isso porque aí já vai abrindo mais a mente para a gente, né? Vai que alguém aí um dia participa de alguma frente que consegue fazer ter essa ideia de manter essa fiscalização melhor. Aí agora, acho que a Rafa está falando aqui da ilha de plástico, lista de chamada. Alguém aqui no final comentou, eu ainda não fui para o chat dessa palestra de agora, dessa nova reunião, mas eu estou aqui na anterior. Aí a Ana Carolina, ela perguntou, ela falou que gostaria de trabalhar com a gente, como que ela pode fazer para colaborar. A gente fica muito feliz, sério, quando vocês vêm atrás da gente para querer colaborar. Só que a gente já tem todos os nossos grupos cheios, assim, o Instagram, o podcast, a revista, os cursos, então tá tudo lotado. O que a gente está fazendo é liberar editais desse estágio voluntário quando a gente precisa. Então é só ficar atento ao Instagram que quando liberar, né, todo mundo vai ficar sabendo. Participar dos grupos também. Uma coisa que a gente consegue também com a colaboração é a colaboração financeira, que é através da plataforma Catarse, que a gente precisa muito para manter a revista, porque a gente faz tudo voluntário, e mandando também artigos para a revista, vocês podem fazer. A gente mandou anteriormente o e-mail, revistabiologiamarinha@gmail.com. Vocês podem estar mandando um e-mail para lá ou então mandar um direct para a gente. Aí vocês vão entrar em contato com a gente e a gente vai definir um tema que talvez vocês estejam querendo escrever sobre a revista para ser publicado na revista.
e a partir do qual a gente vai dar um documento são normas editoriais para publicar na revista, é só seguir as normas, a gente conversa certinho. Aí quem tiver interesse, só entrar em contato, que é essa forma de auxiliar também escrevendo textos. Agora eu vou passar aqui para o chat aqui da nossa reunião de agora. Ah, gente, eu vi que eu escrevi errado aqui, que eu escrevi correndo, é O Mito Moderno da Natureza Intocada, o livro. A Vanessa está falando que as empresas não cuidam do meio ambiente, estão no caminho do fracasso. O bom é que hoje em dia já tem muitas empresas que valorizam já essa parte da sustentabilidade e até fazem um marketing em cima disso, não está errado, porque elas têm que lucrar também, né? Mas é isso. A Júlia Medeiros, ela está falando das populações tradicionais, que, ó, em tempos de quarentena, a prevenção contra o Covid-19 é um apelo mundial. Ficar em casa é fundamental. Em razão disso, nós, do Todas para o Mar, estão fazendo um pedido em nome de mulheres de Maracaípe e suas famílias. Para a necessidade de... Ela mandou um texto bem... aqui, ó. Ela está pedindo uma ajuda porque eu vou resumir, né, gente? Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada no chat. Ela está pedindo uma ajuda para ajudar no sustento dessas mulheres, né, de famílias marisqueiras, artesãs, catadoras de latinhas ambulantes da Baía de Maracaípe. Ela mandou o link aí. E eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente tá tranquilo, né? Então tá. Eu queria agradecer em nome do Instituto Bioicos. A Júlia está com a mão levantada, não sei se ela quer perguntar. A Júlia da Silva. Oi, Júlia. Se quiser desmutar o microfone para perguntar também. Eu tinha uma dúvida, na verdade, eu queria saber um negocinho. Pode. Eu queria saber, agora é meio que o contrário do que os ecologistas, né, vidrados pensam, né, os anti-humanos. Era uma dúvida que eu tenho, na verdade, mais ou menos a ver com evolução, porque eu me pergunto bastante se todos esses processos de recuperação de espécies, de impedimento da extinção dessas espécies, isso incluindo todos os animais, todas as espécies, na verdade, fauna e flora, eu queria saber se a gente interferindo nesse processo, a gente ajudando, entre aspas, as espécies a sobreviverem a todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, se isso seria, na verdade, ruim, porque a gente está, como posso dizer, atrapalhando a evolução, sabe? A seleção natural. Uhum. Não, eu já pensei nisso também. Tipo, às vezes o que a gente está fazendo é só evolução, seleção natural e deixa as espécies para lá, né? Mas eu acho que o problema é a ação antrópica, porque a gente está destruindo as espécies, sendo que elas tinham o direito de estarem desenvolvendo ali. Elas estão sendo adaptadas de acordo com o clima, de acordo com outras relações ecológicas que tem com outras espécies, mas o problema é quando o ser humano atinge de forma muito intensa e rápida. Aí eu acho que aí já não é válido, por isso que a gente tem que, né, melhorar essas nossas ações. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Pode. A gente tem que perceber a questão da seleção natural aí nesse caso, porque a evolução, as adaptações das espécies, elas ocorrem em cerca de milhares, milhões de anos, né? E as mudanças que estão acontecendo agora, elas são muito rápidas, né? Justamente por serem mudanças causadas por ações antrópicas. Então, assim, eu acredito que a nossa interferência em relação a isso é uma forma de mitigar esses impactos que elas estão sofrendo devido a essas ações. Então, eu acredito que seja melhor a gente tentar mitigar isso do que a gente só simplesmente deixar
pensando que a gente está influenciando na seleção delas, entendeu? Então, acho que a gente, nesse ponto a gente tem que pensar em relação ao tempo, porque se não tivesse nada acontecendo em relação à poluição, a mudanças antrópicas nesse sentido, as coisas iriam fluir no tempo evolutivo das espécies mesmo. Só que como a gente está impactando diretamente isso, então a gente tem de alguma forma fazer alguma coisa para não ser tarde demais, entendeu? Certo. Ótimo. Obrigada, gente. Então, acho que a gente finaliza por aí. Então, a gente está à disposição no Instagram, se alguém precisar de alguma coisa. E é isso. A gente agradece o bate-papo Quarentena. E, em nome do Instituto Bioicos, a gente também está agradecendo. Tá bom? Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos aí. Boa quarentena. Cuidem-se. Temos tempo agora para pensar e refletir aí. O que nós vamos fazer depois da quarentena. Valeu. Tchau, gente. Gente, só lembrando, deixa eu só dar uns recadinhos antes de todo mundo sumir aqui. Lembrando que a gente tem que... A gente, né? Quem veio e não preencheu ainda a lista de chamada, preencha, senão vocês não vão conseguir receber o certificado. E eu tinha uns recadinhos, porque tem bastante gente aqui que não conhece o Quarentena, né? Que é um projetinho voltado, principalmente a essa quarentena, né? Por causa do nome. Com o principal objetivo de a gente conseguir engajar e divulgar, né? Mais um pouquinho do movimento ambientalista, por meio da divulgação da preservação ambiental, da divulgação científica e também da cidadania. E a gente está fazendo papos 5 vezes por semana. Então, a gente tem papo no mínimo 5 dias pela semana. Então, vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essa semana também está rolando. Eu vou passar aqui no chat para quem quiser entrar no bate-papo lá do WhatsApp, onde eu também mostro o calendário semanal e tudo mais. Então, quem se interessar, por exemplo, amanhã é Dia da Terra, a gente vai ter um papo sobre permacultura urbana. Então, vai indo. E eu acho que a grande estrela dessa semana que a gente vai ter é o Dr. Gilvan Sampaio, do INPE. Ele é coordenador dos departamentos de meteorologia do INPE. E ele vai dar uma mega lona pra gente e quinta-feira. Então, quem tiver interessado, corre lá que vai ser bacana, beleza? Eu vou passar aqui o WhatsApp. E só lembrando de novo, não esquecerem de preencher o link da lista de chamada, fechou? E é isso, gente. Era só isso que eu tenho para fazer e agradecer demais ao Instituto Bioicos. Vocês foram incríveis. Acho que o trabalho de divulgação científica de vocês é maravilhoso. E eu sou o baba-ovo mesmo de divulgadores científicos. Eu acho que vocês fazem um trabalho assim excelente, porque tira aquele estigma de elitista, né, da academia. Então, eu acho muito importante. Eu fico muito feliz e muito grata. Obrigada mesmo, de verdade, gente. Foi incrível. E é isso, gente. Quero todo mundo apoiando a revista Biologia Marinha do Projeto Bioicos. E quem quiser, corre ler todos os artigos, que são bem legais. É uma linguagem simples, assim, acessível a todo mundo. E eu acho que é isso que é o legal da divulgação científica, fechou? Muito obrigada, gente. Eu vou fechar a sala. Se alguém tiver mais algum recado. Não, é isso. A gente que agradece. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.